Vamos dar uma lida superficial primeiro para entender o que é que está sendo solicitado aqui no projeto, tá? Eu vou pular aqui algumas coisas que eu acho que são desnecessárias. Então, assim, aviso antes de começar, essa parte do GitHub que são só instruções gerais. Aqui também, como você deve enviar o projeto e tal. Sobre o ambiente de aplicação, qualquer framework que se sinta confortável em trabalhar. Bom, a priori aqui é o seguinte, a gente não vai utilizar um framework específico porque a gente vai abordar esse problema no estilo mais Clean Architecture e por ser um estilo mais Clean Architecture, a gente não se preocupa com framework, a gente não se preocupa com banco de dados. Na nossa visão, aplicando o Clean Architecture, você sabe que isso é um detalhe, isso não é importante. O importante é você desenvolver o coração da aplicação, mas sem se preocupar com esses detalhes. A sua aplicação vai tratar banco de dados, o framework, como se fosse um plugin que você pode modificar a qualquer momento, a qualquer hora que você quiser pegar o seu projeto e colocar no framework Django, no framework REST API, qualquer que seja, ele vai conseguir trabalhar com qualquer framework sem dificuldade, beleza? Ok, continuando aqui, você pode inclusive optar por não usar um framework. Assim, se optar por um framework, tente evitar usar muitos métodos mágicos, a gente vai evitar tudo isso aqui no nosso caso, a gente não vai utilizar mágica aqui por trás do framework, no caso, utilizar o framework para trazer mágicas para a gente, tá? Para o dia a dia da entrevista, na data marcada, recrutador, tá, né? Isso aqui também não é importante para a gente agora. E vamos focar aqui no objetivo, tá? Objetivo PicPay simplificado. Vamos dar uma lida aqui de ponta a ponta para entender inicialmente o que está solicitado e depois a gente vai extraindo o que é importante para a gente, beleza? Bom, PicPay simplificado é uma plataforma de pagamento simplificado, né? É possível depositar e realizar transferências de dinheiro entre usuários. Temos dois tipos de usuários comuns e lojistas. Ambos têm carteira com dinheiro e realizam transferências entre clientes. Beleza. Aí tem os requisitos aqui. A seguir estão algumas regras de negócio que são importantes para o funcionamento do PicPay simplificado. Para ambos tipos de usuários, precisamos do nome completo, CPF, e-mail e senha. CPF, CNPJ e e-mails devem ser únicos no sistema. Então, observe que a gente vai depois extrair todas essas informações que são importantes de um jeito que a gente não precisa ficar voltando aqui para entender. Tá? Mas é bom dar essa lida inicial para ter uma ideia geral do que vai ser feito. Sendo assim, seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF ou endereço de e-mail. Usuários podem enviar dinheiro, efetuar transferência, para lojistas e entre usuários. Lojistas só recebem transferências, eu coloquei negrito aqui ainda, é importante. Não enviam dinheiro para ninguém. Validar se o usuário tem saldo antes da transferência. Antes de finalizar a transferência, deve-se consultar um serviço autorizador externo. Use esse mock, ele tem um link aqui para você fazer uma consulta a um autorizador externo, para simular o serviço utilizando o verbo get. A operação de transferência deve ser uma transação, ou seja, revestida em qualquer caso de inconsistência, que é uma S de transaction, tá? E o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário, que envia. Tá, beleza. A gente vai abordar essa parte de transações também. No recebimento de pagamento, o usuário lojista precisa receber uma notificação, envio de e-mail ou SMS, enviada por um serviço terceiro e, eventualmente, esse serviço pode estar indisponível em estágio. A operação de transferência deve ser uma transação, já falei sobre isso, já mostrei os mocks. Esse serviço deve ser RESTful. Então, continuando aqui, pessoal, tente ser o mais aderente possível ao que foi pedido, mas não se preocupe se não conseguir atender a todos os requisitos durante a entrevista. Vamos conversar sobre o que você conseguiu fazer e o que não conseguiu. Beleza. Endpoint de transferência, você pode implementar o que achar conveniente, porém, vamos nos atentar somente ao fluxo de transferência entre os dois usuários. A implementação deve seguir o contrato abaixo. Aí tem, caso ache interessante, faça uma proposta de endpoint, apresente aos entrevistadores. Avaliação. Apresente sua solução utilizando o framework que você desejar, justificando a escolha. Atente-se a cumprir a maioria dos requisitos, pois você pode cumpri-los parcialmente durante a avaliação para bater um papo. Beleza, sem problema. O que será avaliado e valorizamos? Habilidade básica de criação de projetos back-end, conhecimento sobre REST, uso de Git, capacidade analítica, a apresentação de código limpo e organizado. Conhecimentos intermediários de construção de projetos manuseáveis. Então, assim, manuteníveis, porra. Aderência a recomendações de implementações como as PSRs. Não sei o que são essas PSRs, acho que uma olhada aqui embaixo fala de PHP, mas não cheguei a me aprofundar sobre isso. Que vergonha, hein? Aplicação e conhecimento de Solid,
design patterns, uso de cache, conhecimento de containers, enfim. Não vou aplicar, obviamente, tudo isso que está aqui, porque isso aqui dá um curso gigante desses conteúdos que eles abordam aqui, tá? Mas a gente vai focar em abordar conceitos que são de níveis mais avançados, como eu já expliquei no início, beleza? Bom, vamos lá. Vamos criar um board novo aqui no Excalibur. A gente já leu o projeto ali, tá? Mas vamos modelar aqui o que o cliente está pedindo. Bom, utilizando conceitos de Domain Driven Design, a gente tem o conceito de subdomínios core, que são os subdomínios principais, e subdomínios genéricos. O que seria um subdomínio genérico? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Nesse caso, para mim, no meu ponto de vista, um subdomínio genérico seria a parte de usuários. Bom, por que eu vou separar desse jeito? Porque ele fala aqui, inclusive, se você dar uma olhada aqui, ó, o que não será avaliado, certo? Ele fala que fluxo de cadastro de usuários e lojistas não será avaliado, assim também como a parte de front-end e a parte de autenticação. Então, eu vou tratar essa parte de gerenciamento de usuários como um domínio genérico. Se você for dar uma olhada no Domain Driven Design, ele tem esse conceito de Generic Subdomain, que são domínios genéricos, e tem o conceito também de subdomínio core, de domínios que são importantes para a sua empresa. Subdomínios genéricos são subdomínios que você não necessariamente precisa desenvolver, você pode utilizar o que o pessoal chama de software de prateleira, que é você pegar um serviço pronto. Por exemplo, qual seria a parte de domínios genéricos aqui? A parte de controle de usuários. Vou colocar aqui para vocês, ó. Ele fala lá que você tem usuário do tipo comum, usuário do tipo lojista, e tem algumas regras lá de cadastro aqui de CPF e e-mails são únicos, tá? Mas o CPF e CNPJ são únicos e e-mails também são únicos. Tudo isso aqui você pode simplesmente utilizar um Keycloak da vida, um Auth0, enfim, um Okta, qualquer sistema como esse que já tem toda essa parte de controle de regra de usuário, de cadastro, de autenticação. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link também aqui, onde eu construí do zero, mostrei como fazer do zero a parte de autenticação, utilizando todos os recursos que o Django oferece. Então, assim, isso aqui não é o principal do PicPay. Não é com isso aqui que o PicPay ganha dinheiro. Com o que é que o PicPay ganha dinheiro, Nonato? O PicPay ganha dinheiro com isso aqui, ó, com wallets, com a parte de wallets, com a parte que, tem um negócio bonitinho aqui, ó, que é o controle de transferência de dinheiro, né, de pagamentos, de saldo, tudo isso. E ele falou o seguinte, olha, se você for separar em duas partes diferentes, dois subdomínios diferentes, a parte de wallets, o que você teria dentro da parte de wallets, como se fosse os use cases, né? Quais são os processos de negócio que você tem aqui dentro? Você pode ter, por exemplo, depósito de dinheiro e transferência de dinheiro. Tudo isso faz parte desse módulo de wallets aqui, desse subdomínio de wallets, tá? Então, essa parte é o principal para o PicPay. Essa parte de cadastro de usuários não é. Então, eu posso usar, como eu já disse, um Keycloak, que já tem tudo isso pronto. Não preciso eu mesmo desenvolver essa parte daqui. Agora sim, um subdomínio genérico para mim, para a empresa que eu estou trabalhando, do meu ponto de vista, para o projeto que eu estou fazendo, não necessariamente é um subdomínio genérico para outra empresa. Para o Keycloak, que é uma empresa que existe, que lida com esse tipo de feature aqui, de cadastro, de login de usuários e tal, o domínio principal, o core domain, o core subdomain do Keycloak é justamente isso aqui, o controle de usuário, de autenticação, de roles que existem ali, de acesso e tal. Então, a gente não necessariamente tem que considerar um subdomínio genérico como algo genérico em todas as empresas, de qualquer ponto de vista. Isso eu estou falando do ponto de vista do PicPay. Isso aqui é genérico, isso aqui não. Isso aqui é o que traz o dinheiro, né? Por mais que coincida com essa parte de money aqui no meio desse subdomínio. Mas eu quero dizer que essa é a parte que importa para o PicPay. Bom, tendo isso em mente, com base nesses requisitos, eu extraí algumas informações importantes, tá? Eu vou mostrar para vocês que são essas aqui. Bom, a parte de transfer money, ou seja, a gente tem o contexto aqui, o subdomínio de wallets,
Só que o que importa para a gente nesse subdomínio, a feature que a gente está fazendo aqui nesse momento é o Transfer Money, certo? Então é isso que a gente vai focar aqui nesse momento. Então, Transfer Money é o que a gente está trabalhando, certo? Vou até colocar aqui, ó, para ficar bem claro que esse é o foco desse detalhamento aqui. O Transfer Money tem essas regras que a gente vai explicar uma a uma, tá? E isso só para simplificar a relação. Esse subdomínio tem relação com esse subdomínio, utiliza esse subdomínio aqui e tal, mas é só para você entender que existe uma relação um com o outro. Eu não vou explicar mais detalhamento sobre isso aqui. Na parte de Domain Driven Design estratégico, você tem lá upstream, downstream, isso envolve uma aula mais aprofundada. Tem em mente só que você entendeu aqui que existe um subdomínio que é genérico e existe o subdomínio que vai ser o foco do projeto. Bom, o Transfer Money, esse use case aqui, é como se fosse o processo de negócio que a empresa tem. Então você tem lá, se você tivesse, por exemplo, um Create Wallet, ou seja, criar uma carteira, isso seria um processo de negócio, assim como o Deposit Money, né, depositar dinheiro, transferir dinheiro, enfim, qualquer que seja o processo de negócio que a empresa tem, você vai representar como um use case. Nesse caso, a gente tem o Transfer Money Use Case e o detalhamento aqui, as especificações dele. O que é que eu extraí aqui dos requisitos que o próprio PicPay listou para a gente? Usuários comuns podem fazer transferências, lojistas não podem fazer transferências, não pode transferir se o saldo for insuficiente, não pode transferir se não for autorizado pelo sistema autorizador externo. Você precisa ter uma transação ACID e a gente vai entender um pouco desse outro detalhe que não está aqui, tá? Não está listado aqui, mas é algo extremamente importante, que é a parte de lock, tá? Eu vou explicar já já por que isso é importante. Você precisa enviar notificação quando a transferência for realizada e você precisa criar uma transação. Isso também não está listado aqui, mas é por isso que é importante você ter essa conversa com o cliente, porque tem coisas que não estão explícitas ali, mas que são importantes. Se você tem um sistema de transferência financeira, você precisa ter, de alguma forma, o histórico, o registro das transações. O dinheiro saiu de uma conta e foi para outra. Você precisa ter isso salvo, né? Não pode, do nada, uma carteira tem R$200 hoje, amanhã tem 1.000. Mas como foi que ela teve 1.000? Como foi que entrou esses R$1.000, esses R$800 nessa carteira? Então, é importante você ter isso para auditoria, beleza? Esse vídeo que você está vendo é um corte. E se você quiser saber mais sobre Domain Driven Design, sobre Clean Architecture, sobre testes automatizados, sobre Design Patterns, Solid, tem um vídeo completo onde eu gravei essa aula explicando com muito mais profundidade tudo o que você está vendo nesse corte. Valeu? Clica no link aí embaixo para ver o vídeo completo.